Oi, bom dia. Estamos novamente aqui no canal Conamp, do YouTube, para mais uma live. As nossas lives que nós realizamos todas as quartas-feiras, às 10h30. É a live da semana que nós fazemos no período da manhã. Normalmente, tratamos aqui de liderança, liderança feminina e a internacionalização. Hoje, nós vamos conversar sobre associativismo e vamos conversar também sobre liderança e liderança feminina. Nós temos uma convidada muito especial, nós vamos apresentá-la daqui mais um pouquinho. Nós gostaríamos de lembrar que todas as terças-feiras nós estamos aqui no canal com a nossa escola de marketing digital da Conamp, sempre terças às 19 horas. A moderação tem sido feita pelo Fábio Rezende, que vem se destacando na apresentação. Ontem nós tivemos uma aula espetacular com a Micaela Tavares, que fez a live lá do Ceará, né? bem num lugar lá em cima do Brasil, e falou sobre as marcas e as cores. O que as cores têm a ver com as marcas? Quem não viu a live, pode entrar no canal Conamp no YouTube, a live está lá, a aula está lá, pode participar, pode assistir, pode conhecer um pouquinho mais a respeito daquilo que foi tratado ontem na live. Às quartas-feiras, vocês já sabem, aqueles que estão nos acompanhando e também aqueles que estão entrando agora aqui no canal para assistir essa nossa live, sempre quartas-feiras, 10h30, estamos aqui. E às quintas-feiras, nós voltamos ao canal, sempre com uma live, onde nós falamos a respeito de gestão, empresas, associativismo, acesso a mercados, negócios para empresas, assuntos importantes para as microempresas, para as pequenas empresas e, por que não, também para os microempreendedores individuais, os nossos MEIs. O nosso tema hoje, eu tenho certeza que muita gente vai gostar, é liderança feminina fazendo a diferença. Está com a gente a nossa convidada, é a Cláudia Santos. Ela é presidente da Ampec Paranaguá. Eu vou tentar entrar aqui no meu celular para poder ver a colinha que eu fiz aqui, mas ela está pulando bastante hoje, porque sempre a gente tem que ter um pouquinho de emoção, né? Senão não vale, né? Então vamos ver se eu encontro aqui. Aqui está. Cláudia Santos é presidente da Ampec Paranaguá, ela é técnica em processamento de dados, especialista em privacidade e proteção de dados. Ela atuou como vice-presidente e coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Ampec Paranaguá em 2000, na última gestão. Se o telefone deixar, eu vou conseguir fazer a apresentação direitinho, Cláudia, porque ele está pulando demais aqui, mas eu vou conseguir. A gente vai sempre ter que dar um jeito, né? Para poder driblar as dificuldades que a gente vai enfrentando. Bem, ela atuou como coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Ampec Paranaguá em 2020 e 2023. Ela, na atuação como consultora de privacidade e proteção de dados, auxilia as empresas a se adequarem à legislação brasileira e às melhores práticas internacionais. Ela também foi agora, recentemente, eleita presidente da Ampec Paranaguá. A gente, hoje, sobre a parte profissional da Cláudia, a gente possivelmente não vai ter condições de falar muito, mas nós vamos conversar bastante sobre a Ampec Paranaguá e vamos conversar também sobre a atuação da Cláudia e especificamente na gestão da entidade, o associativismo, e também na questão da liderança feminina. Cláudia, uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente hoje, nessa live das quartas-feiras. Bom dia. Bom dia, Diniz. Para mim aí bom dia a você, bom dia ao Fábio Rezende, que está aí conosco, e a todos que estão aí presentes nessa live. Me sinto muito feliz e muito honrada com esse convite
de vocês para estar falando de um tema e falando sobre, principalmente, a liderança feminina aí junto à Ampec Paranaguá. É uma alegria muito grande contar com a sua participação aqui, porque vocês vêm fazendo um trabalho muito, muito bom na Ampec Paranaguá. Mas eu, antes de falar sobre a Ampec em si, vamos falar um pouquinho sobre Paranaguá? Vamos falar sobre a sua cidade? Onde que ela fica no Brasil? Porque eu acredito que nós teremos aqui pessoas de diversos lugares, diversos estados e diversas regiões do Brasil que vão estar aqui acompanhando essa live. Eu gostaria, então, de saber onde fica Paranaguá, para quem não conhece, né? Porque eu conheço bem essa bela cidade de Paranaguá. Claro, Diniz, falo assim com muita alegria aqui da minha cidade. Nós estamos aqui localizados no litoral do Paraná. Certo. Eu queria também saber de você quantos habitantes tem a cidade de Paranaguá? Nossa, segundo aí o último censo, né, do IBGE, nós estamos com mais de 156 mil habitantes. Quantos habitantes? 156 mil. 156 mil, é isso? Isso. É uma cidade já grande, né? Eu queria saber ela uma outra grande, coisa sim. também. Qual quanto tempo de fundação, de existência tem Paranaguá? Olha, Paranaguá completou agora, nesse último dia 29, 375 anos, né? Nós somos aí considerada a cidade-mãe do Paraná. Deve ser possivelmente a cidade mais antiga do estado, né? Sim, sim. E também temos aqui o maior porto, né, do Brasil, aí, exportador de produtos agrícolas, né? Nosso destaque da nossa cidade aí é o nosso grande porto. Oficialmente, o Paraná comemorou 170 anos de fundação ontem, dia 29 de agosto, 170 anos, mas Paranaguá já estava na história há muito tempo antes, né, desta lei que criou o estado do Paraná há 170 anos atrás. Tudo muito novo, na verdade, se a gente for considerar a história do mundo, né, a história da humanidade, e até mesmo a própria história do nosso país, né, uma história que já tem aí mais de 5 séculos. Sim. E a Ampec Paranaguá foi fundada em que contexto? Quando aí em Paranaguá, né? Quando ela foi fundada? Olha, a Ampec, né, ela foi fundada aqui na nossa cidade em 2019, né, em junho de 2019. Então, na época aí eu entrei como secretária até da Ampec, né? Então já faz um tempinho aí que a gente vem nessa estrada aí. E me conta um pouquinho, como tem sido assim a atuação da entidade em Paranaguá? Olha, a nossa atuação tem sido bem forte, né, nessa questão de capacitar, né, o empreendedorismo, por um projeto de fortalecimento aí para o setor empresarial, né, voltado aí a micro e pequena empresa e aos empreendedores individuais, né. Então, ela vem forte. As principais áreas de atuação de vocês aí na cidade, claro que inclui a representação, não é, das microempresas, Sim. das pequenas empresas e dos MEIs, né? Mas quais são as principais áreas em que vocês atuam aí em Paranaguá? A gente atua aí na área de artesanato, né, na área de capacitar, né, o empreendedorismo, né, os empreendedores, né? E principalmente aí eu posso falar que mais as empreendedoras aí, voltando aí na questão da liderança feminina, né? O que vocês têm de experiências para nos contar a respeito da liderança feminina, né? Como que a liderança feminina entrou aí na Ampec Paranaguá? Porque, no fundo, nas entidades, e não é diferente, né, nas nossas entidades, havia um predomínio muito grande do masculino, né? Dos homens na direção, nas atividades das entidades. Mas me parece que aí em Paranavaí, Paranaguá,
Me parece que Paranavaí fica aqui perto de onde eu estou nesse momento. Então, em Paranaguá, me parece que houve uma mudança muito grande. Hoje, por exemplo, bom, então vamos falar, quando que começou, não é, a ampliar a participação da mulher na entidade, na ANPEC? Olha, E aí, Diniz, só uma coisa, Cláudia, falando, né, ANPEC, a gente fala ANPEC, quem está no sistema CONAMP é fácil, mas o que é ANPEC, né, para quem está nos assistindo e ainda fica perguntando, assim, Associação são de da Micro e Pequenas Empresas, né, e os MEIs também. empreendedores individuais, né? Então, como que começou essa participação feminina na ANPEC Paranaguá? Olha, Diniz, hoje, devido aí o empreendedorismo feminino, ele vem vindo com muita força, né? Isso em todos os estados aí, e isso é uma coisa muito boa. A mulher, a gente sabe que está conseguindo conquistar o seu espaço, né? E na pandemia, a gente viu uma necessidade ainda maior, né? Principalmente aí nas mulheres. E a gente sempre diz aí no sistema, né? As AMPECs, elas não estão sozinhas. A gente tem outras AMPECs e juntas, né? A gente sempre consegue levar alguns projetos. E, então, aqui em Paranaguá, o Núcleo da Mulher Empreendedora, ele começou aí com uma parceria com uma outra AMPEC aqui do Paraná, que era a Curitiba Norte, com na época, a presidente era a Carla Lourenço, né? Então, a gente viu que na pandemia aquela necessidade de ajudar e fazer alguma coisa pelos empreendedores, né? Então, a gente começou aí com lives para juntas, né, desenvolver todo esse trabalho. Então, digamos assim, que ela começou mesmo o empreendedorismo na pandemia. Foi ali que a gente conseguiu dar o início a esse movimento do empreendedorismo feminino na APEC Paranaguá. Então, Ou seja, as empreendedoras se mobilizaram ainda mais com a pandemia, foi isso? Foi com a pandemia, porque não podia sair de casa, não sabia, né, o que fazer, a gente ficou presas ali, né, e com filhos em casa, muitas, né, são mães dessas empreendedoras, que é um diferencial da mulher, né, a grande maioria, pelo menos aqui em Paranaguá, nós temos um número muito grande de mulheres, mães, que são empreendedoras. Então, a gente viu, assim, essa dificuldade, né? Então, a gente sempre fala, assim, que para você fazer algo, você precisa conhecer quem é o teu público e o que eles precisam, né? E a gente tem muito essa ligação com essas empreendedoras. Então, a gente abre para que elas possam, né, nos dizer o que elas precisam. Então, a gente conseguiu aí fazer algumas lives, fazendo esse direcionamento para essas empreendedoras. Então, a gente teve aqui, por exemplo, elevação de produtividade, né? Onde conseguia, digamos assim, colocar para elas que elas poderiam ser produtivas desde que o tempo delas fossem organizados, né? O que pegou muito na pandemia, a questão do emocional, né? Abalou todo mundo, né? Então, ter essa inteligência emocional, como usar isso. Então, a gente iniciou por aí, sabe, Diniz? Esse trabalho, assim, vamos para o online, vamos trazer, vamos mostrar que não está tudo acabado, a gente pode produzir, a gente precisa produzir, porque as empresas precisam continuar o seu trabalho. Então, a gente iniciou desta forma, Diniz, na pandemia. Bem, eu quero depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas, de qualquer maneira, me parece que esse foi o começo, mas vocês não pararam, né? Porque, por Não, exemplo, hoje na diretoria sim, da AMPEC, quantas empreendedoras nós temos hoje na AMPEC Paranaguá? na Eu acho que diretoria parece que é bastante, né? são bastante, e assim, a Ampec, a gente está comprometido para apoiar, sabe, o empreendedorismo feminino e fortalecer essas lideranças dos negócios, né? Então, a gente tem aí oferecido uma série de iniciativas, né, que é voltada para elas, com curso, com workshops, né?
específico para as mulheres. Então, a gente tem muitas mulheres aí associadas, né? Na diretoria, nós temos 4 mulheres, né? De diferentes áreas, atuando. E pode falar, pode não continuar pode. falando. Te cortei, eu falei aqui, te cortei. Não, Então, que bom. Isso que você está falando é muito importante. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar e queria que você depois até comentasse comigo, mas antes sim, eu queria dizer o seguinte: nós estamos recebendo aqui uma mensagem no YouTube da Adriana Cordeiro, que inclusive é coordenadora de liderança feminina e também internacionalização da Conamp. Ela diz assim: parabéns, Cláudia, temos mais uma líder no sistema Conamp. Sem dúvida nenhuma, né? Você tem participado de muitas atividades representando a sua cidade e a sua associação, a sua AMPEC. Isso é muito importante. Um abraço também ao Daniel, a Carla Lourenço, que foi citada por você, também está nos acompanhando aqui. Marco Antônio Ramos também está nos dando, que é da Ampec Maringá, está nos dando aqui um bom dia, obrigado por estar acompanhando. Lá de Sarandi, que bom, a Juliane, que é uma querida amiga, uma líder também, ela cuida da área da liderança feminina em Sarandi, um trabalho espetacular. Logo, logo nós temos que estar conversando com ela aqui também para nos contar, porque tem umas coisas muito interessantes que ela está conseguindo fazer nessa área lá. A Roberta Virgílio, que escreve o seguinte: essa é sua fã, viu, Cláudia? Cláudia é uma inspiração para nós, mulheres empreendedoras. O que você colocou aqui é que, no primeiro momento, depois você pode comentar aí também, se você quiser, né, o que foi falado aqui, mas no primeiro momento foi a necessidade que reuniu e mobilizou vocês, né? Aí vocês partiram para a questão da qualificação, da organização e do planejamento. Como que isso está agora que nós não temos mais a pandemia? Continua intensamente, continua funcionando, e o objetivo e o propósito é esse mesmo? sim, Vinícius. Com a pandemia, ela era online, né? Então, a gente se reunia em grupos fechados pelo Zoom, e para que elas pudessem colocar ali para a gente qual era a dificuldade e se sentissem mais, digamos assim, mais livres para falar, né? Porque às vezes a gente coloca uma live e algumas ficam um pouco receosas em falar algum sentimento mais interno dela, né? Então, a gente resolveu sempre manter o fechado das nossas reuniões, e com isso a gente conseguiu saber qual era realmente as dificuldades. Então, isso era sempre... Então, as reuniões eram online, e quando passou essa pandemia, a gente conseguiu se reunir presencialmente, e ainda foi um pouco melhor, porque aquele calor humano nada supera, né? Eu acredito que a gente, quando se reúne para conversar, as coisas saem um pouquinho diferente. Então, a gente continua aí com as reuniões presenciais. Até queria dar um destaque ali para a Roberta, uma querida, ela também é uma líder da Igreja Batista Betel, e ela tem promovido algumas feiras, e a AMPEC, né, tem participado aí, feito essa parceria com elas, orientando essas empreendedoras, né, em relação à abertura de MEI, em relação à parte do marketing, como divulgar, como melhorar o seu negócio, né? Então, toda essa parte que a Ampec faz, aí, toda a estrutura que a gente tem aqui, a gente está levando, né, as feiras que acontecem na Igreja Batista Betel através daí da Roberta Virgínia. Então, assim, a gente fica muito feliz pelo comentário, porque a gente sabe que está fazendo aí o nosso trabalho bem feito, né, Diniz? Isso é o que nos motiva cada vez mais. Bem, a Divina, não sei se você conhece, que é de Divina Beleza, eu não sei se é o nome dela, o nome da empresa, É a empresa. Cursos Profissionalizantes, também manda um abraço, e também parece que é sua fã aqui, o comentário está no YouTube, depois você pode até dar uma olhada lá, né? Sim. Isso é muito bom, mas eu gostaria de colocar assim, né? Vocês tiveram recentemente uma eleição na Ampec Paranaguá, quando você, então,
sucedeu o Marcelo, né, que era o presidente, e agora, então, temos uma nova gestão. Quais são os principais planos, não é, da Ampec Paranaguá para essa gestão que terá a sua liderança? Você me ouviu, Cláudia? Deu uma cortadinha. Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Quais são os planos da Ampec para essa gestão que terá a sua liderança? O que se pretende agora? O que você pretende enfatizar, não é, na atuação da Ampec Paranaguá? Olha, Diniz, agora não só como coordenadora, né, mas liderando aí a Ampec Paranaguá, a gente está com os projetos para a fomentação da educação empreendedora, o plano de realizações de feiras, né, o maior apoio ainda às aberturas de empresa e elaborações de planos de negócios, as criações de showroom dos associados, né, e também uma criação do núcleo de jovens empreendedores, né, que a gente viu que a nossa cidade precisa de um núcleo nesse sentido. Então, algumas dessas ações estão previstas para essa gestão agora que eu assumi. Vocês têm também um plano, um projeto para crescimento dos associados na Ampec Paranaguá? Vocês vão buscar isso? Sim, nós já estamos com um plano, até com a divulgação aí de feiras, né, para trazer mais os associados para perto, para que a gente possa aí continuar representando eles, né, e defendendo aí os empreendedores. Cláudia, queria te agradecer por ter passado para a gente aí essas informações a respeito da sua cidade, a respeito da sua entidade, da sua Ampec, também falado um pouquinho sobre a liderança feminina, como que ela começou e como que ela se fortaleceu aí dentro da Ampec, os planos também de expansão. E para você que está nos assistindo aqui nessa live e que ainda não é um associado de uma Ampec, não é? Procure na sua cidade. Se tiver alguma necessidade, pode nos mandar uma mensagem no WhatsApp 61999 261900 ou escrever também para imprensa@conamp.org.br, perguntando alguma informação a respeito das entidades, como que pode fazer para participar, nós estaremos respondendo. Fica aqui o convite para quem ainda não é um associado de uma Ampec, para que procure, para que faça a sua associação. Tenho certeza que a vida empresarial vai melhorar bastante, porque terá sempre alguém para fazer perguntas, para se atualizar em relação a tantas coisas, né? Na gestão, na legislação, encaminhar reivindicações que as Ampecs, né, levam para os fóruns estaduais permanentes, né, de representação dos pequenos negócios, e, finalmente, isso é levado ao fórum permanente lá em Brasília. Lembrando, né, Cláudia, que ontem nós tivemos um anúncio pelo presidente da República em um evento digital, inclusive uma live que ele faz, né, conversa com o presidente. Ele falou que vai criar o Ministério da Microempresa. Isso mobilizou ontem, inclusive, a imprensa do Brasil inteiro, nos perguntando. Eu acho que toda instância governamental criada para ouvir e atender os pequenos negócios é bem-vinda, né, Cláudia? Sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. É um grande passo aí, né? E é uma grande oportunidade para as pequenas empresas. Nós ficamos muito felizes ontem, porque logo após o anúncio do presidente, a imprensa nacional, os grandes veículos, fizeram contato com a Conamp para ouvir o nosso presidente Hercílio Santinoni, que hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores, se não a maior autoridade em micro e pequenas empresas no Brasil. E a gente teve a satisfação de poder atender todos esses veículos, repassando informações, e, inclusive, quem tem interesse, no site da Conamp, conamp.org.br/notícias, nós publicamos uma pauta de reivindicações
da CONAMP para o governo federal, especificamente pensando aí nesse novo ministério. Essas pautas estão encaminhadas em todas as instâncias governamentais e também no Fórum Permanente, mas é importante, no momento que se fala de um novo ministério, que a gente reafirme aquilo que a CONAMP quer, pede e insiste para que seja feito pelo governo em relação às políticas públicas de apoio às microempresas, aos MEIs e às pequenas empresas do Brasil. Antes de encaminhar para o final, a Juliane coloca aqui, muito importante esse canal, Diniz, trazendo as mulheres que são líderes das AMPECs, ouvindo essas mulheres tão experientes. Gratidão a vocês da CONAMP. Carla Lourenço escreve aqui, parabéns, Cláudia, pela sua liderança no sistema CONAMP, inspirando as mulheres. Eu vou passar para você, para que você possa comentar, então, isso tudo que nós falamos aqui e fazer uma palavra, uma mensagem de encerramento desse nosso encontro digital aqui, né, dessa nossa live, que foi tão boa, tão produtiva, tão útil, certamente, para todos aqueles que estão nos assistindo. Oi, Diniz, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer aos comentários aí das minhas amigas que deixaram aí, dessas empresárias, né, que eu tenho o privilégio de estar com elas sempre. Eu sempre falo que eu não caminho sozinha, né, essa liderança, ela só é possível por essas outras mulheres que estão comigo. E digo que é sempre bom, a gente tem que estar sempre aberto para ouvir, e isso eu sempre me coloco à disposição para ouvir o que eu posso estar contribuindo, o que a AMPEC, né, tanto eu como pessoa quanto a AMPEC pode estar contribuindo com esses empresários. Eu acho que isso é muito importante. Então, agradeço também a oportunidade. A gente sabe que eu posso contar sempre com a Fampepar, com o sistema CONAMP, com as outras AMPECs aqui. A gente tem essas AMPECs lideradas por mulheres aqui no litoral, né, que nós temos a Alice lá na AMPEC Litoral, nós temos em Matinhos uma liderança feminina, nós temos em Guaratuba, e nós temos em outras regiões aí, né, de todo o estado. Então, eu sempre pude contar muito com todas elas, e eu acho que é isso que é o associativismo, a gente poder nos ajudar. A CONAMP tem feito um excelente trabalho reunindo todas elas e fazendo esse canal, principalmente, para que a gente conheça até um pouco mais como tudo isso funciona, e que os empresários possam nos conhecer também, saber o trabalho que a gente está desenvolvendo e nos procurar, para que a gente possa também estar contribuindo com todos eles. E digo para as outras AMPECs que estamos aqui, né, pronta e à disposição para ajudar a todos no que a gente puder, e até no que a gente não pode, a gente dá um jeitinho, né, Vinícius? E seria é uma isso. satisfação muito grande ter recebido você aqui no canal CONAMP do YouTube, a gente ter uma conversa tão importante, relevante como essa, poder repassar informações às pessoas que estão nos acompanhando aqui no canal. E queria dizer para você, Cláudio, que gostaria já de te convidar para amanhã, às 19 horas, e a todos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir aqui também no canal, que amanhã nós vamos fazer uma viagem para a nossa live. Amanhã nós vamos viajar para a Bahia. Amanhã a nossa live vai ser, o pessoal vai estar fazendo diretamente da cidade de Itabuna, que fica ali ao lado de Ilhéus, e nós teremos dois convidados muito queridos, líderes também, e eu diria assim, quem tem a direção, quem está na diretoria de uma AMPEC, de uma FAMPEC, que são as federações, né, das associações, não percam amanhã, porque vai ser muito interessante. Será a Aline Moura, que é a secretária executiva da AMPESBA, que é a associação que até então era a associação de toda a Bahia. Nós temos novidades lá na Bahia, novidades boas, de crescimento do sistema CONAMP de forma muito intensa lá na Bahia, e também o presidente da AMPESBA, que é o Agnaldo Joaquim, mas que se a gente falar Agnaldo Joaquim, ninguém vai saber quem é, porque ele é conhecido como Durunga. Então, nós vamos conversar com ele. Nós vamos falar
sobre como que as entidades podem ajudar na formação de outras entidades. Então, você mesmo falou aí, não é, da sua ligação com outras AMPECs, como que isso foi positivo para a AMPEC Paranaguá. Lá na Bahia, nós vamos saber um pouco do que está sendo feito lá, inclusive a fundação recente da FAMPEC Bahia, que vai suceder, a Ampespa vai continuar sendo uma associação de importância estadual muito grande, mas a FAMPEC, então, terá a gestão de muitas AMPECs que estão sendo criadas. Então, seria importante que ninguém perdesse essa live. Eu convido a todos que nos ajudem entrando no site conamp.org.br/eventos para fazer a inscrição para assistir essa live. Essas inscrições são importantes porque elas registram o interesse das pessoas, né, em todo o país nos nossos eventos digitais aqui no canal Conamp no YouTube. Na próxima terça-feira, né, dia 5 de setembro, nós teremos na Escola de Marketing uma aula continuando o plano de ação para empreendedores dos pequenos negócios, usando os 4 P's do marketing. Será com a Amabile Tramontini, que inclusive é aí da sua cidade, é de Paranaguá. Ela tem feito algumas lives com a gente na Escola de Marketing Digital. E quarta-feira, dia 6 de setembro, vai ser véspera de feriado, 10h30, daí eu não vou dizer, não vou contar quem vai estar aqui, mas olha, não percam. Entrem, façam uma inscrição e participem com a gente. Lembrando, sempre que possível, passem ali conamp.org.br, dá uma olhadinha nas notícias e também nos eventos, não é? E quem gosta de redes sociais, o Instagram é Conamp2, numeral, né? Não escreve 2, é 2 o número. Conamp2. Entrem lá, acompanhem, enfim, as redes sociais, as informações da Conamp e cliquem, né? Acompanhem, comentem, compartilhem também, porque isso tudo é muito importante. A todos que nos acompanharam hoje aqui nessa live, muito obrigado. E até amanhã, às 19 horas. Uma boa quarta-feira para todos e todas. Obrigada, Eunice. Gratidão.